Oi, galera! Na nossa quarta aula online, vocês já sabem quem está falando, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo do caderno 5, o capítulo 3, que fala sobre os protistas. Eu deixo aqui novamente essas recomendações que vocês já sabem também, mas para reforçar, e repito que se vocês conseguirem fazer de todos esses pontos hábitos, isso vai melhorar muito o desempenho de vocês em todas as disciplinas, não só em biologia. Aqui o gabarito das questões da última aula, nós vamos fazer a correção das mesmas via videochamada, mas de qualquer forma eu deixo aqui para que vocês possam recorrer. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que aparece aí na tela. E fiquem à vontade, tá bom? Quais são os objetivos desse capítulo? Reconhecer os grupos de protistas e sua importância ecológica e descrever os protistas em seus aspectos morfológicos e fisiológicos básicos, associando aos seus nichos ecológicos e identificando, dentro desses aspectos, os principais critérios para a classificação desses seres vivos. Então, essa aula é uma aula com muitos detalhes, muitas características, muitas peculiaridades existentes num grupo, existentes em outro, então prestem atenção, fiquem ligados, tá? Porque realmente é uma aula basicamente com muitas informações. Os protistas, eles são eucariontes, a maioria unicelular e microscópica. Compartilham semelhanças com plantas, animais e fungos. Há uma grande discussão, né, sobre isso na área acadêmica, sobre essa questão da classificação. Já houve uma reclassificação dos protistas, dos grupos, dos filos, enfim. Atualmente eles são chamados de protistas e tem alguns grupos e subgrupos dentro deles, tá? Que nós veremos daqui a pouco. No livro de vocês tem até uma definição bem básica que diz que os protistas são definidos apenas como uma confederação de eucariontes que não apresentam um nível de organização tecidual observado em plantas, animais e fungos. Tá? Dentro desse reino há uma grande diversidade de forma, função e estratégias de sobrevivência. É um grupo bastante diverso. Eles vivem, sobretudo, na água, embora alguns deles tenham se adaptado à vida parasitária, encontrando no corpo de alguns seres vivos condições adequadas para a sobrevivência e reprodução. Tá? As suas células possuem núcleo e outras organelas envolvidas por membranas, bem como um citoesqueleto que lhes permite a movimentação celular e a alimentação. Aqui é uma árvore filogenética que mostra justamente a divisão desses grupos, né, dos protistas. É uma hipótese filogenética, como nós já conversamos. Uma hipótese filogenética é o quê? Uma hipótese sobre a evolução, sobre as relações evolutivas entre os organismos. Nessa árvore, especificamente, nós temos essa hipótese para as relações entre todos os organismos eucariontes. Vamos observar aqui em amarelo, nós podemos ver a grande diversidade dos organismos reconhecidos como protistas, que são esses grupos aqui em amarelo. Ó. E aí, no caso, nós temos aqui o grupo Escavate. Esse ai no final, nós pronunciamos dessa maneira, e não escavatai, escavate, o cladossar, arqueplastida e uniconte. E dentro desses grandes grupos, os subgrupos, tá? Que vocês podem estar observando aqui através dessa imagem. Falando sobre o grupo Escavate, a maioria dos protistas classificados nesse supergrupo é de organismos assimétricos e unicelulares, com um sulco de alimentação escavado. Nós podemos até ver esse sulco aqui nessa imagem, de uma forma um pouco mais nítida.
E aí vamos fazer essa relação, escavate, um sulco escavado. Relacionar essa questão do nome, isso ajuda bastante. Incluem predadores heterotróficos, espécies fotossintéticas e parasitas, classificadas entre os diplomonadídeos, parabasilídeos e euglenozoários. Aqui falando especificamente dos diplomonadídeos e parabasilídeos, entre os diplomonadídeos inclui a Giardia lamblia, né, que é um parasita intestinal, vocês já devem ter ouvido falar. As células de seus representantes apresentam 2 núcleos e possuem mitocôndrias reduzidas. Eles usam vários flagelos para locomoção. Aqui nós podemos ver também esses flagelos, ó. Já os parabasilídeos também possuem mitocôndrias reduzidas, se movem por meio de flagelos e ondulações da membrana. Nós podemos ver aqui, ó, essas ondulações da membrana. E a Trichomonas vaginalis é um dos seus representantes mais conhecidos e causa uma doença sexualmente transmissível em seres humanos. Tá? Então, aqui, ó, esse exemplo da Trichomonas vaginalis. Falando sobre os euglenozoários, eles incluem organismos parasitas, heterotróficos e autotróficos, tá? Eles possuem 2 flagelos que diferem em estrutura de outros organismos e não apresentam parede celular rígida. Tem ocelo ou estigma, que permite a orientação e a direção em luz. Alguns são heterotróficos. Então, aqui só para reforçar, os euglenídeos são formas unicelulares e planctônicas que vivem apenas em ambientes aquáticos, principalmente em água doce. Eita, que eu risquei um negócio ali. Apresentam uma ampla variedade de formas, e eu já comentei sobre os flagelos, que se diferem de outros organismos, é a questão do ocelo. Nós podemos ver nessa imagem aqui em vermelho, ó, esse ocelo, que permite a orientação quando eles estão num ambiente iluminado. Dentro dos euglenozoários, existem os chamados cinetoplastídeos. Eles receberam essa denominação pela presença do cinetoplasto. Cinetoplastídeos, presença do cinetoplasto. Uma massa de DNA contida no interior de uma única e grande mitocôndria. Esse subgrupo inclui espécies de vida livre e vários parasitas que causam doenças em seres humanos e animais invertebrados, como por exemplo aqui o Trypanosoma, o gênero Trypanosoma, que infecta os seres humanos e causam a doença de Chagas. Aqui, ó, nós podemos ver nessas 2 imagens, em a espécie de Trypanosoma cruzi, que é a causadora da doença de Chagas. Ela se instala em células musculares do coração e em outros órgãos. Aqui em A, tá? Trypanosoma cruzi. E em B, o gênero Euglena, que exibe uma capacidade fotossintética somente quando a luz está presente. No escuro, os cloroplastos encolhem e cessam temporariamente o funcionamento, e o organismo, em vez disso, absorve nutrientes orgânicos do meio ambiente. Aqui é uma imagem de microscopia óptica. E como eu já falei anteriormente, esses detalhes em vermelho aqui são exemplos do ocelo, tá? Clado-SAR. Esse supergrupo, ele inclui representantes de 3 grandes grupos chamados de extramenópilos, alveolados e rizáreas, tá? Então, falando aqui dos extramenópilos, esse importante subgrupo inclui as diatomáceas, as algas douradas e algas pardas. A característica de todos os seus representantes é a presença de um flagelo que possui projeções semelhantes a pelos, incluindo representantes de tamanho reduzido, unicelulares, até algas maiores e multicelulares, como os chamados kelps, tá? As algas pardas incluem espécies comuns na costa brasileira, como o sargaço. Esse aqui é o exemplo, na verdade a imagem da letra A. E outras economicamente importantes, como a laminária, muito utilizada na culinária japonesa, que é o que nós podemos ver em B.
Aproveitando esse gancho, nós podemos dizer que algumas algas são utilizadas na culinária, são economicamente importantes, utilizadas na indústria alimentícia mesmo, principalmente na culinária japonesa, mas para outras coisas, como o agar-agar, agar-agar, que é tipo uma gelatina utilizada em vários preparos, e é importante frisar isso, tá? Outra coisa que é válido também falar é que nos ecossistemas aquáticos, as algas são os principais componentes do fitoplâncton. Vocês já devem ter ouvido falar em fitoplâncton com certeza, com destaque justamente para as diatomáceas, tá? Que estão dentro aí dos extramenópilos. Elas são importantes produtoras mundiais de oxigênio. Então, para quem achava até então que a floresta amazônica era o pulmão do mundo, estava errado, porque na verdade são os fitoplânctons, tá? E dentro do cladossar também, os alveolados. Os alveolados, eles possuem em comum os alvéolos, que são bolsas localizadas logo abaixo da membrana plasmática, cuja função acredita-se estar associada ao equilíbrio osmótico. Então, possuem alvéolos, que são bolsas, que é uma grande característica desses alveolados. Incluem os subgrupos dinoflagelados, apicomplexos e ciliados. Tem representantes fotossintetizantes, heterotróficos, parasitas e de vida livre, e habitam os mais variados ambientes, tá? Esses dinoflagelados, que fazem parte dos alveolados, eram chamados também de pirrofícias, têm representantes no fitoplâncton, a maioria é heterotrófica e contam com algumas espécies bioluminescentes, ou seja, capazes de emitir luz. Olha que bonito, nós podemos ver essa bioluminescência aqui, ó. Tá vendo nessas duas imagens com mais detalhe. E nessas duas imagens nós vemos a espécie Noctiluca scitilans, né? Que é um dinoflagelado bioluminescente. E esse brilho nas águas é um indicador da sua proliferação. Esse fenômeno aqui é apelidado de mar brilhante, tá bom? Falando sobre os apicomplexos, eles são parasitas obrigatórios e causam graves doenças em seres humanos, como, por exemplo, malária e toxoplasmose. Tá? Eles possuem ciclos de vida complexos, envolvendo múltiplos hospedeiros e estágios de reprodução, sexuada e assexuada, que nós podemos chamar de alternância de gerações, né? Quando há essa alternância entre estágios de reprodução sexuada e assexuada. Outra coisa importante de frisar é o quê? Que é muito comum entre os protistas a reprodução assexuada, que geralmente ocorre por divisão binária, que é aquela separação de uma célula em duas partes iguais, né? Beleza. No entanto, os plasmódios e outros protistas realizam a esquizogonia, que tá aqui, ó, que eu vou circular. A esquizogonia, ou também ela pode ser chamada de divisão múltipla, é uma reprodução, é um tipo de reprodução assexuada em que uma célula se divide em várias células filhas. Tá? Então, quando eu penso aqui, quando eu lembrar da esquizogonia, eu vou lembrar que é um tipo de reprodução assexuada em que uma célula se divide em várias células filhas. E aqui é uma característica de protistas apicomplexos. Tá bom? Falando agora sobre os ciliados, eles são um grupo variado de protistas com representantes que usam cílios para se mover e se alimentar. Então, nessa imagem aqui na letra A, nós podemos ver claramente esses cílios, né? Tanto para se mover que eles usam, quanto para se movimentar. Em B, nós já temos uma imagem que mostra estruturas internas de obtenção e processamento de alimentos em um paramécio, um tipo de protista, que nós vamos destrinchar melhor aqui nessa imagem em C, tá? Esses paramécios, eles criam com o batimento ciliar correntes de água que trazem os alimentos até uma abertura definida.
Então, através desses cílios do movimento ciliar, eles levam partículas alimentares até uma abertura chamada aqui, ó, de citóstoma, que eu estou circulando. Então, as partículas alimentares entram pelo citóstoma. Aqui nós temos o sulco oral, partículas alimentares, sulco oral, e elas entram pelo citóstoma. Pela citóstoma, por meio da qual alcançam um curto canal, a citofaringe, acumulando-se no fundo e formando vacúolos alimentares. Então, quando elas se acumulam aqui nesse fundo, elas se chamam vacúolos alimentares, tá? Enquanto ocorre a digestão intracelular, dentro da célula, os vacúolos digestivos se movimentam pelo citoplasma, facilitando a distribuição de nutrientes. Então, esses vacúolos digestivos aqui se movimentam pelo citoplasma, facilitando essa distribuição dos nutrientes. Os restos que não vão ser absorvidos, assimilados, eles são eliminados por clasmocitose, que é através de uma abertura específica, que é o citopígio. Tá? Acho que deu para ver com clareza. Outra característica bem distintiva, lembra lá no início que eu falei de algumas peculiaridades desses grupos? Uma característica distintiva dos ciliados é a presença de dois tipos de núcleos. O macronúcleo, macronúcleo, não, gente, micro aqui, tá? Micronúcleo. E agora sim, o macronúcleo. Então, é uma característica distintiva, uma característica bem marcante dos ciliados, a presença desses dois núcleos, o micronúcleo e o macronúcleo. O macronúcleo, ele vai controlar o metabolismo celular. Já o micronúcleo, ele vai se relacionar com a reprodução sexuada por conjugação, tá? Então, macronúcleo, metabolismo, micronúcleo, reprodução sexuada por conjugação nos ciliados, tá? Eles também podem se reproduzir assexuadamente por divisão binária. Então, isso que a gente tem que ter bem em mente aqui. Já sobre o vacúolo contrátil, a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes, tá bom? Falamos sobre os apicomplexos, falamos sobre os ciliados, né, suas características marcantes, distintivas. E agora vamos ver o grupo Rhizaria. Esse grupo inclui principalmente os radiolários e foraminíferos. Os radiolários são, em sua maioria, organismos unicelulares, planctônicos marinhos e estritamente heterotróficos, que apresentam um esqueleto interno de sílica, de onde se projetam inúmeros pseudópodes filiformes. Pseudópodes, como se fossem falsos pés, né? Que formam aí esses radiolários. Já os foraminíferos são protistas que possuem carapaças. Fixem aí essa informação. Foraminíferos são protistas que possuem carapaças porosas, denominadas tecas, impregnadas de carbonato de cálcio, de onde também saem pseudópodes filiformes, que podem ser usados na locomoção e na obtenção de alimentos. Então, as carapaças desses foraminíferos, por serem constituídas de cálcio, elas deixam um ótimo registro fóssil. Os foraminíferos mais antigos são datados do período cambriano. E aí, depósitos de carapaças de foraminíferos são usados pelos geólogos, por exemplo, como indicadores da presença de petróleo. Então, quando a gente diz que eles são ótimos registros fósseis, eles são usados para muitos estudos, né, indicadores de outras épocas, de muitos períodos aí geológicos. Eu fiz uma seta aqui, esses penhascos brancos, ó. Tô fazendo um retângulo aqui. Esses penhascos, eles são do litoral de Dover, na Inglaterra, e são formados justamente por calcário do revestimento externo de foraminíferos, que são depositados ali durante milhares de séculos. Também não é uma coisa rápida, né?
Então, é uma grande característica dos foraminíferos, que são essas carapaças aí, formadas, né, de carbonato de cálcio. Estão dentro do grupo Rhizaria. No supergrupo Arqueplastida, existem as algas verdes e as algas vermelhas. Elas incluem formas unicelulares, multicelulares e coloniais. Aqui, ó, as algas verdes especificamente, que eram antigamente chamadas de clorofícias, formam um maior e mais diversificado grupo, onde se destacam as macroscópicas do gênero uva, que são chamados de alfaces do mar, e do gênero Acetabularia, com uma única célula de alguns centímetros de comprimento. Então, aqui, isso aqui a gente pode ver, ó, uva, chamados de alfaces do mar, nessa imagem na letra A. Do gênero Acetabularia, essa célula aqui que parece um guarda-chuva, né, aqui, ó. E as microscópicas do gênero Volvox, que se organizam em colônias, o que dá para perceber também claramente através dessa imagem. Tá ok? As clorofícias, elas têm células que apresentam as clorofilas A e B como pigmentos predominantes, reservam amido como fonte de energia e são revestidas por uma parede celulósica, características que as aproximam de plantas terrestres, o que sustenta a hipótese de que elas teriam dado origem às plantas, tá? É bem importante de comentar isso. Já as algas vermelhas, vou circular em vermelho aqui, que elas eram antigamente chamadas de rodofícias, são principalmente pluricelulares, delicadas, filamentosas e permanecem fixas a substratos. A cor avermelhada púrpura se deve à presença predominante da ficoeritrina em suas células. Pode ocorrer também a fitocianina, são pigmentos. Elas são comuns em águas marinhas tropicais, em ambientes terrestres úmidos ou de água doce. Essa imagem, lembra que eu falei da uva, da alface do mar? Nessa imagem nós podemos ver, né, quando ocorre uma proliferação exagerada da mesma, digamos assim, uma proliferação excessiva, ela causa manchas verdes na água. Eu estou circulando aqui, ó. Então, quando vocês verem algo semelhante ou a mesma coisa, tá vendo essas manchas aqui? São causadas pelas uvas, pelos alfaces do mar. Falando agora sobre o último grupo, o Uniconte. Ele é um grupo também bem diverso e os amebozoários fazem parte desse grupo. Tá? Os amebozoários, as amebas, se movimentam por meio de pseudópodes, como nós podemos ver aqui nessa imagem A, bem claramente. Eu já até comentei, são falsos pés, digamos assim. Então, aqui nós podemos ver os pseudópodes das amebas, que participam da captura de alimentos. Esses alimentos podem ser partículas em suspensão na água, bactérias, algas unicelulares, outros protistas também. Elas usam os seus pseudópodes para fagocitar partículas alimentares, que ficam contidas em vesículas citoplasmáticas, que são os fagossomos. Então, aqui em B nós já podemos ver essa fagocitose melhor, ó, mais bem explicada, digamos assim. Elas fagocitam, elas internalizam essas partículas alimentares, né? E aí tem aqui também as vesículas citoplasmáticas, que são os fagossomos. Tá? Ocorre até de forma parecida com o que nós vimos nos paramécios, mas com algumas particularidades, que nesse caso aqui é a fagocitose, mas também há essa distribuição, a digestão, a absorção e a plasmocitose. Tá? Em C, nós vemos as amebas se reproduzindo assexuadamente.
por divisão binária, que é bem simples aqui, tá vendo? Ó, uma célula que dá origem a duas partes iguais, tá? Então, amebozoários, amebas, pseudópodes. Esses pseudópodes são tanto para locomoção quanto para absorção do alimento, que no caso delas em específico é realizada por fagocitose, vocês já devem ter ouvido falar também. E em C nós vemos em detalhe a reprodução assexuada das amebas, que se dá por divisão binária, tá bom? Uma outra coisa bem importante de ser destacada é que nos protistas de água doce, como as amebas, que nós estamos comentando, e também os paramécios, que nós já falamos sobre ele, a osmorregulação, que é o controle da quantidade de água existente na célula, ocorre graças à ação dos vacúolos contráteis, ou também chamados de vacúolos pulsáteis. Essas organelas, elas se enchem de água e periodicamente se contraem, expulsando o excedente, né, de água, o excedente hídrico, através de um poro que se abre para o meio externo. Então, esse poro aqui, ó, é justamente o vacúolo contrátil. Eu estou circulando em vermelho. Nessa imagem de microscopia nós podemos ver bem. É o vacúolo contrátil. Esse buraquinho aqui que tem essa função importante, né, para a sobrevivência da célula, essa função de osmorregulação. Lembra que quando eu comentei anteriormente sobre os paramécios, falando sobre a questão da alimentação, tinha lá na imagem escrito vacúolo contrátil, eu disse que falaríamos depois. Ó, acabei de falar, tá? São estruturas super importantes em protistas de água doce. Nos protistas marinhos, já não há esses vacúolos contráteis, eles não dependem, porque eles têm concentração, a concentração dentro da célula é bem semelhante à da água salgada, então eles apresentam um equilíbrio hídrico com o meio, então não é necessário nenhuma outra organela para facilitar esse equilíbrio hídrico, tá? Então esses vacúolos contráteis, eles estão presentes nos protistas de água doce, tá? Reforçando aqui para vocês. Qual é a importância ecológica dos protistas? Os protistas de vida livre, eles desempenham importantes papéis nos sistemas aquáticos, eles consomem e controlam populações microbianas e também servem de alimento para os níveis mais altos das cadeias alimentares. Então, isso é realmente um papel ecológico, né, fundamental. Outras espécies também, muitas espécies, podem ser usadas como indicadores de qualidade do ambiente. Por exemplo, não sendo encontrada em águas poluídas por resíduos industriais e muito abundantes em ambientes ricos em matéria orgânica. Então, eles desempenham papéis importantes, consumindo e controlando populações microbianas, servindo de alimento e também sendo indicadores da qualidade do ambiente, como eu acabei de comentar aqui com vocês. Eventualmente, eles podem provocar problemas ambientais, que nós veremos a seguir, como as marés vermelhas, vocês também já devem ter ouvido falar. Nessas marés vermelhas se observa um bloom de certas espécies do grupo dos dinoflagelados. O que significa esse bloom? Esse bloom é um termo usado para definir aumento exponencial da população de uma determinada espécie. Então, um aumento, um bloom das espécies do grupo dos dinoflagelados, que nós já falamos sobre os dinoflagelados anteriormente, que fazem as costeiras adquirirem coloração avermelhada. Essa imagem mostra bem, né? Essa coloração avermelhada pela presença de pigmentos, que são os carotenoides, que são comuns a esses organismos. Mas o problema não está só na cor, na realidade, vai um pouco além, né? Em alguns casos, os dinoflagelados podem liberar na água uma toxina que é absorvida por mariscos e ostras. Peixes, nós seres humanos também podemos assimilar essa toxina, que é bem potente, pela ingestão da água ou por alimentos contaminados, e os danos podem ser fatais. Essa toxina pode atingir o sistema nervoso. Então, não é o fato de ficar com a maré ali, a coloração avermelhada, mas sim
o fato delas liberarem essa toxina que faz mal mesmo, tá? Então isso é bem ruim, né? Outro dano, né, outro fenômeno relacionado à intensa proliferação das águas é a eutrofização. É algo bem importante de vocês terem em mente. Então, fenômeno relacionado à intensa proliferação de algas, é a eutrofização. Eu até coloquei nesses quadrinhos aqui, tipo um fluxograma mesmo, para que vocês possam acompanhar, né? Então, essa eutrofização ela tem início com um aumento excessivo e rápido de nutrientes orgânicos em ambientes de água doce, como rios e lagos, provenientes de esgotos e efluentes de terras agrícolas fertilizadas. Então, com um aumento excessivo e rápido de nutrientes orgânicos, através desses efluentes e de terras agrícolas fertilizadas, essa matéria orgânica em excesso, ela entra em decomposição por meio da ação de bactérias e fungos e resultam em nutrientes que podem ser utilizados pelas algas, que passam a se proliferar. As algas elas veem ali uma oportunidade mesmo de se proliferar. E o aumento exagerado dessa quantidade de algas dificulta a entrada de luz, impedindo a chegada às algas e plantas do fundo que morrem. Então, vamos lá. Há uma intensa proliferação de algas devido ao aumento excessivo de nutrientes orgânicos. Essa matéria orgânica ela vai entrar em decomposição pela ação de bactérias e fungos e o resultado vai ser a excessiva proliferação das algas. As algas que já estão ali no fundo desse ecossistema aquático, elas vão morrer, porque não vai entrar luz, elas não vão conseguir, por exemplo, realizar fotossíntese, não vão conseguir obter alimento, tá? E além disso, as elevadas taxas de decomposição desse ambiente, né, que já está desequilibrado, vão consumir o oxigênio que está dissolvido na água, alterando a qualidade e causando a morte de vários organismos, entre outros desequilíbrios, tá? Então, o que nós vimos aqui nesse básico fluxograma pode ser melhor visualizado através dessa imagem bem didática, bem bacana, né? O que é eutrofização? Nessa parte de cima aqui, nós vemos um ecossistema aquático equilibrado, né? Nós temos níveis normais de nutrientes, nitrogênio e fósforo. As algas aqui, ó, normaisinhas, tranquilas. Há um consumo normal de oxigênio e sobra oxigênio para todo mundo, ali para os peixinhos e beleza. Tá? Então, aqui nós temos um corpo d'água equilibrado. E quando há a eutrofização, o que acontece? Ó, eu comentei também anteriormente. Um esgoto não tratado é despejado na água. Fertilizantes artificiais são despejados na água, né? Então, há um excesso de nutrientes. Aqui eu tenho o nível normal desses nutrientes. Aqui eu já tenho um excesso, tá? Esse excesso de nutrientes vai causar uma multiplicação excessiva das algas aqui, né? Eles até brincam nesse esqueminha. Oba, comida, as algas ficam ali frenéticas, né? E há um consumo também, tudo é excessivo, de oxigênio, fazendo com que haja falta de oxigênio para os organismos marinhos. Os peixes, por exemplo, vão morrer. Tá? Então, aqui a gente pode ver claramente esse fenômeno da eutrofização de forma bem didática, né? Bem clara. Chegamos ao fim da nossa aula, tá? Como eu disse, uma aula com bastante informação, muitas características para serem assimiladas, mas se vocês prestarem atenção, assistirem a aula fazendo as anotações pertinentes, eu tenho certeza que vocês vão conseguir absorver, tá? Aqui eu deixo os exercícios para que vocês façam, das páginas 61. Eu sempre indico os números que vocês devem fazer, ó, 61 de 2 a 4. Na página 62, o número 5, 69 de 9 a 11 e a página 70, os números 12 e 13. Fiquem atentos porque a atividade pontuada dessa semana vai ser o resumo do capítulo 4, parasitismo e protozooses, para que nós possamos fechar esse caderno, tá?
Eu vou enviar mais informações em breve. A atividade pontuada separadamente, com todas as informações, tudo direitinho, podem ficar tranquilos. Mas já fiquem cientes de que eu vou passar, tá? Para que vocês façam a leitura desse capítulo, que é bem tranquilo, e o resumo do mesmo, tá bom? Aqui 3 amebas, o desenho de 3 amebas para desejar bons estudos para vocês. Agradeço pela atenção até aqui. Deixe o meu contato, como sempre, tá bom? Caso vocês queiram falar comigo, enviar alguma dúvida, alguma coisa. Até a próxima. Valeu, galera!